Olá, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo. Você já que me conhece, né, sabe que nós vamos passar agora 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando nas nossas vidas. Meu nome é Joyce Prado. Você que ainda não segue no canal, né, vai lá, ativa o sininho, segue, para que você possa ficar por dentro dos vídeos que estão disponíveis lá para nós. São todos de 10 minutos, são vídeos rápidos, vídeos práticos, né, para que a gente possa aí conseguir entender e aplicar na nossa vida. Eu sempre falo para vocês que a palavra de Deus ela é um manual, né? Ela é um manual de vida. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito simples, porém muito sério, né? Algo que nós cometemos todos os dias, que em algumas situações ou até mesmo para algumas pessoas já se tornou algo tão comum, porém tem um peso muito grande mediante a palavra de Deus. E realmente a palavra de Deus ela é um manual, porque ela fala de assuntos pequenos, assuntos grandes, situações mais simples e até situações mais sérias. Porém, todas elas têm o peso da palavra de Deus. E nós vamos aprender a respeito disso hoje. Você que está com a sua Bíblia, que quiser abrir, pode abrir no livro de Tiago. Nós vamos aí ler o capítulo 4, versículo 10 em diante. Você que não consegue acompanhar com a Bíblia, não tem problema, né? Abra seu coração. Você está fazendo alguma atividade, consegue apenas ouvir o áudio, já é muito importante você ouvir, né? Porque os nossos ouvidos, nossos olhos são portas para a nossa alma. Tudo aquilo que nós ouvimos, enxergamos, é entrada para o nosso coração. A Bíblia fala que que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E se você está dando espaço para a palavra de Deus, com certeza você vai falar das coisas boas, das coisas de Deus, das coisas da sua palavra. Então abra o seu coração. Prepara aí uma terra fértil para que essa semente ela venha cair. E você que já abriu, né, no livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler, aliás, o versículo 11, tá? Que diz assim, olha, irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és o que julga a outro? Olha só, lembra que eu falei que era um assunto simples? Realmente, né? Um assunto simples, mas de suma importância para nós. E hoje nós vamos aí desvendar nessa simplicidade de falar mal do outro e nós vamos ver, né, o peso que tem isso sobre a palavra de Deus. Realmente, né, como eu disse, nós temos o mau costume de muitas vezes, né, citar pessoas ou falar de pessoas ou até mesmo julgar a atitude de pessoas quando essa pessoa ela não está presente, né? E nós temos esse defeito de fábrica que vem muitas vezes de família, costume, e nós tornamos isso muito simples, né? E aqui a Bíblia diz: não falei maus uns dos outros. Ah, mas aqui a Bíblia está dizendo apenas dos irmãos. Provavelmente era para alguma igreja, para algum grupo de pessoas. Aquele que não é meu irmão, aquele que eu não tenho um relacionamento, aquele que eu mesmo não gosto, eu posso falar mal dele. Nós nos esquecemos que perante Cristo, perante Deus, todos nós somos irmãos. Então, quando cita aqui irmãos, realmente, Tiago estava falando para um grupo determinado, mas hoje nós somos irmãos, né, uns dos outros, nós somos criação de Deus. E Jesus ele veio para nos trazer essa adoção, né, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Ou seja, nós não podemos falar mal uns dos outros. E nós também não podemos julgar, olha só. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei. Que lei? A lei da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que só existe um juiz, que só existe um legislador. E nós sabemos que esse juiz é Deus. É Ele que vai julgar as pessoas pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Ah, mas essa pessoa fala mal de mim. Eu também sei que ela fala mal de mim. Ah, essa pessoa também não gosta de mim. O erro do outro não justifica o nosso. Nós não podemos ver o que as pessoas fazem e porque elas fazem e porque ela faz, eu também farei.
né? Não. Se nós temos um compromisso com Deus, se nós queremos estar perto de Jesus, da tua palavra, nós temos que colocar em prática os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Algo simples que muitas vezes se tornou tão comum na nossa vida, mas tem um peso muito grande, porque quando você julga alguém, quando você fala mal de alguém, você está se colocando contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundície, é como um pano sujo que não serve para nada, né? Não há justiça em nós. A nossa justiça, ela vem de Deus. Se você tem uma ocasião, uma situação que alguém ou alguma pessoa fala mal de você e você está irado, né, está com raiva dessa situação e aí você vai fazer o mesmo, não faça, não faça. Não pague com a mesma moeda. Ore, se coloque diante de Deus, fala, Senhor, o Senhor é o meu juiz. Essa situação está acontecendo e eu entrego nas tuas mãos. E eu quero ler com vocês, aqui no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 21 em diante, era Jesus instruindo, né, os seus discípulos e falando sobre o cumprimento da lei e dos profetas. E aqui ele diz assim, ouvistes que foi dito dos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do seu juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou irritar o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de desprezível será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha só, né? Às vezes nós imaginamos que a graça que veio sobre a nossa vida perante Jesus, ela é mais leve, né? Que a lei era muito pesada, né? Os mandamentos, a lei era muito difícil de se cumprir, mas aqui Jesus, ele está nos mostrando. Muitas vezes nós pensamos, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, né? Não estou fazendo mal, não estou pecando. Mas não, os ensinamentos de Jesus, ele era bem mais profundo, né? São ensinamentos nos quais nos diz que não é só matar uma pessoa, mas sim irritar, né? Chamar essa pessoa de desprezível, chamar essa pessoa de louco, né? Causar uma confusão, uma ira. Aqui o Senhor está dizendo que quem tem esse comportamento são pessoas que são dignos de um julgamento e corre o risco do fogo do inferno, né? Então é muito sério essa situação. É como eu disse no início, é algo simples que nós cometemos, porque todos nós, se nós não vigiarmos na palavra de Deus, se nós não nos colocarmos diante de Deus e pedir essa sensibilidade para o Espírito Santo, nós corremos o risco de colocar o nome de alguém em uma conversa, ou até mesmo dizer, olha, aquela pessoa fez, né? Ou aquele pastor, ou aquela mulher de Deus, ou aquela pessoa que não está na presença de Deus. Nós não podemos ter esse julgamento, né? Ou até mesmo membros das nossas famílias. Não, que hoje essa palavra, ela venha entrar no nosso coração de tal maneira que nós podemos nos policiar. Existem hábitos, coisas que nós carregamos que não é do dia para a noite que nós vamos nos desprender disso, né? Mas quando nós oramos e pedimos para o Espírito Santo, ele examinar o nosso coração e nos ajudar, quando nós formos cometer esse erro, né? Quando nós formos falar de alguém, o Espírito Santo ele vai nos lembrar. E então nós vamos nos calar, né? Nós vamos ficar caladinhos, né? Nós vamos ficar quietinhos e vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar de coisas boas, de tudo que é bom, de tudo que é agradável. É isso que nós temos que falar, é isso que nós temos que nos lembrar, né? Nós temos que perder o costume de falar de pessoas que não estão presentes naquele momento, né? Então, que a palavra de Deus hoje possa entrar no nosso coração e nós viemos, então, colocar em prática na nossa vida. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilhe, encaminha para um amigo, né? Para que nós possamos aí enviar para mais pessoas e para que nós possamos ser libertos deste mau costume, liberto disso que muitas vezes nós cometemos. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós seremos libertos, né, pela palavra do Senhor e nós estaremos aí se comportando mediante ao que o Senhor tem nos ensinado. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui para o próximo vídeo.